Olá, juventude conservadora brasileira! Estamos de volta com mais um programa do Juventude BR Podcast. Primeiro, quero agradecer a todos que compartilharam, curtiram, visualizaram o programa anterior. E hoje nós temos, de novo, uma candidata a vereadora por Franca. Estamos com a Isabela Buoro. Olá, Isabela! Olá, Júnior. É um prazer estar aqui com você hoje e poder falar um pouco sobre as minhas propostas. Que coisa boa! Então, vamos começar? Vamos. No nosso briefing, nós conversamos que é um grande desafio esse bate-papo, porque você está no Novo. E quando eu te liguei, né, aliás, por indicação do Sidney, que é o presidente, né, Sim. do Novo aqui de Franca, Sidney Elias, um grande amigo, ele falou, olha, entrevista a Isabela, que é uma jovem excelente, especial, você vai gostar muito e tal. Aí eu te liguei, você falou, tudo bem, mas eu não sou assim, bem conservadora. Aí nós falamos, não, vamos então ressignificar a palavra conservadora, porque esse bate-papo tem que sair. A sua causa é uma causa muito especial e nós temos que ir quebrando esses rótulos que vão colocando na gente no decorrer da história, para ficar mais fácil de nos dividir, de nos julgar. Então, é assim, uma alegria estar aqui com você e vamos começar, então, você se apresentando. Fale um pouco de você. Bom, meu nome é Isabela Buoro, eu tenho 25 anos, nasci, fui criada em Franca, formação em psicologia, em teatro e sou cantora na cidade de Franca. E como artista, eu vejo muita importância, né, da gente lutar pelos artistas e pela comunidade LGBT, então é um pouco sobre isso. Então vamos lá. Você citou o que a gente estava falando do grande desafio, Sim. Que é que talvez você não se enquadrasse no programa como uma jovem conservadora. E eu te falei, não, você é conservadora porque você traz aquilo que a gente quer defender. É uma pessoa de família, uma pessoa que tem princípios morais, princípios éticos, que quer estar na política defendendo uma causa que é nobre, se entregando, abrindo, né, pondo a cara à tapa, vamos dizer assim, de uma sociedade que, graças a Deus, deixou de ser tão preconceituosa, mas ainda carrega os seus preconceitos, e a gente quer justamente fazer esse bate-papo, porque só com o conhecimento, com o esclarecimento, as pessoas podem quebrar e derrubar tabus e preconceitos. Então, eu acredito que é esse o nosso objetivo. E dentro daquilo, o que nós falamos do alfabeto, né, o LGBTQIA+, é isso? Fiz a sequência correta? Sim. Em qual dessas letras você se enquadra? Bom, eu me enquadro na sigla do P, que é pansexual. Então, eu me relaciono com pessoas a partir do que eu vou conhecer a pessoa. Então, eu vou ver se eu gosto da pessoa, não pelo um gênero específico, mas por quem ela é. Então, você não necessariamente, você só namora mulher, ou não, você também dá a oportunidade de conviver, de ter um relacionamento com homem. Com homens, com mulheres, com pessoas trans, não binárias. Então, é tipo, com qualquer pessoa, de qualquer gênero. E isso é um grande desafio para as pessoas entenderem, né? Porque dentro da família conservadora brasileira, a gente faz uma ideia de que isso não é concebido. Mas aí vem a pergunta, como não é concebido? Você tem uma família, você tem pai, tem mãe, essa família te apoia? Sim, muito. A minha família sempre me apoiou muito. Inclusive, eu acredito que a família é a base, né, da pessoa. Então, é muito importante que as pessoas da família apoiem pessoas LGBTs. E não, né, tenham preconceito, né? E, tipo, acredito que seja muito importante esse apoio da família. Eu também, com certeza, com certeza. Eu sou de uma geração, eu nasci em 62. As mulheres que nasceram antes, 10 anos antes e tal, elas já vinham com a pressão de que teriam que se casarem
virgens. Então, de lá para cá, isso é para ficar numa pauta. A gente vem rompendo barreiras. Né? A minha geração foi uma geração que quebrou tabus, que lutou muito para que hoje os jovens tenham essa liberdade. Tá? Nós somos uma geração de experimentações. E nós tivemos o apoio dos nossos familiares. Lógico que os puxões de orelha aconteciam com frequência, porque nós éramos jovens livres. E nós não tínhamos nenhum tipo de preconceito nas nossas amizades. Tanto que eu tenho amigos e amigas gays do meu coração, tenho parentes gays, pessoas do meu coração, e não há divisão. Há uma aceitação, há uma harmonia, enfim. Eu entendo que esse é o conservadorismo que eu falo aqui. Nós temos que conservar as conquistas que a minha geração fez, de liberdade, né, de harmonia, de paz e amor, que a minha geração é a geração do paz e amor, também foi considerada a geração do sexo, drogas e rock and roll. E eu estou sendo muito aberto, porque nós não podemos trazer aqui um véu sobre quem nós somos, o que nós vivemos. Pelo contrário, nós temos que descortinar para poder discutir essas situações e encontrarmos formas da família poder apoiar as pessoas que são diferentes, para a sociedade poder aceitar as pessoas que são diferentes na maneira tradicional da gente ver as relações humanas com relação à orientação sexual. Mas vou deixar você falar agora, já falei muito. Você, então, defende uma causa muito importante, porque são pessoas que se sentem, às vezes, a ovelha desgarrada, a ovelha negra da família. Então, você traz essa responsabilidade de mudar isso, para que exista uma nova visão sobre essas pessoas, vamos dizer assim. O que você propõe, então, dentro das políticas públicas para que essas pessoas possam ser aceitas como elas são? Bom, eu agradeço muito a sua geração que trouxe essa revolução, né, histórica para a gente, de liberdade, de expressão, de amor, de respeito. E, inclusive, eu acredito que a gente tem que falar sobre isso, né? Eu acho que a comunidade LGBT é uma comunidade muito forte hoje em dia. Então, a gente tem que olhar para esse pessoal, a gente tem que olhar para a luta, nossa, né? Minha luta também. E os meus projetos são muito envolvidos na arte, da saúde mental, das escolas. Porque quando a pessoa tem acesso à saúde mental e acesso a projetos culturais e artísticos, ela tem mais liberdade de expressão para poder ser quem ela é. Então, ela tem mais liberdade para poder expressar quem ela é, poder, como que eu vou dizer? Experimentação mesmo, sabe? Da vida, de coisas diferentes que hoje em dia a gente não fala, né? Então, acho que é isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para psicólogo. Existe uma preocupação com a família tradicional, talvez até por falta de conhecimento, sobre a ideologia de gênero. Agora, a pergunta para a psicóloga, só para reforçar, para que esclareça para as famílias, dentro da escola, o que pode ser feito para que as crianças que já tenham uma tendência a gostarem de pessoas do mesmo sexo, o que pode ser feito para que elas tenham esse amparo sem ferir a vontade dela, sem antecipar as escolhas dela, sem atrapalhar o desenvolvimento natural da criança, onde vai ter o momento dela escolher, ter as suas experiências. Como que você, como psicóloga, como você vê isso? Como que a escola pode trabalhar isso? Então, eu acredito que a escola ela tem que dar acesso à informação. Se você tiver um projeto nas escolas de palestras sobre o tema, atendimentos psicológicos para essas crianças, acredito que cada vez mais elas terão acesso ao entendimento do que são essas coisas e como elas podem agir, como elas podem sentir as coisas de uma forma leve, né? E poder ser quem elas são. Coisa boa. E
qual que é a idade que a criança já está pronta para essas experiências? Quando ela começa a ter percepção da sua sexualidade e que ela tem conhecimento do que ela quer, ou como que funciona? Então, a partir dos 13 anos, ela inicia, né, o processo de puberdade, então é ali que ela começa a ter alguns sentimentos diferentes, né, e desejos diferentes. Então, é a partir desse momento que a gente tem que introduzir os temas, né, e os assuntos para elas entenderem o que são essas coisas. Muito importante, gente, olha o que ela falou. Olha a idade, 13 anos, é a puberdade, até 13 anos. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, pais e mães, nesta questão, porque até 13 anos, o que a Isabela está dizendo aqui, ela não defende a educação sexual nas escolas. Posso afirmar dessa forma? Eu acredito que as crianças, elas têm que ser ensinadas o que elas não podem deixar acontecer com elas, né? Porque eu acredito que o abuso sexual, ele acontece desde criancinha. Então, eu acho que, tipo assim, pelo menos as crianças aprenderem onde que elas não podem ser tocadas de jeito nenhum por nenhum tipo de familiar. Muito e por pegar alguma importante. pessoa esquisita, alguma pessoa, tipo, diferente, né? E muito importante, gente, eu sabia que ia ser um desafio conversar sobre esse tema, porque é um tema que mexe muito com as famílias brasileiras e a gente vê a preocupação da Isabela com relação às crianças. Então, como psicóloga, ela falando, ensina suas crianças, e é aí que eu queria chegar, até os 13 anos, se ela não tem a educação sexual na escola, e talvez não deva ter, mas que elas sejam orientadas pelos pais, né? O que pode, o que não pode. Aí os pais precisam também, né, Isabela, ter uma orientação, se eles estão perdidos, buscar uma orientação, seja com psicólogo, seja com sexólogo, para que eles também tenham orientação como tratar com os seus filhos e filhas, e ter esta segurança, né, de que a escolha do seu filho foi dele, a escolha da criança foi dela, né, não foi uma influência, uma coisa forçada na escola aos 5, 6 anos de idade. Então, é muito importante que se esclareça isso. Então, agora, continuando, falando com a candidata Isabela, você disse que as escolas têm que ser palco, né, de absorção das crianças para que elas, através da arte, para que elas possam expressar as suas aptidões, sejam artísticas, obviamente, mas também para que ali ela comece a se encontrar dentro da sexualidade. É isso? Tentar também descobrir um pouco da sua sexualidade ali? Sim, exato. O que você falou sobre a família, eu acredito que com projetos que incluam a família na escola com as crianças, acredito que elas se sintam mais à vontade para falar sobre esse tema também com os pais. Então, isso é muito importante. A família dá espaço de fala para a criança, para ela entender o que é esse sentimento, o que seria essa vontade. Então, é muito importante a gente olhar para esses aspectos. E o que eu falei sobre a arte, a cultura, né, ligado a isso, o que eu pretendo fazer é criar propostas de expressão, né, de tipo artísticas nas escolas, com os professores, com psicólogos, com artistas mesmo da cidade de Franca, para que a gente inclua as pessoas nesse projeto e que as pessoas possam ser também referências, né, nas escolas e para as crianças dessa revolução, né, e para essa mudança toda acontecer de uma forma que todo mundo possa, né, entender melhor a força da comunidade LGBT, a força dos artistas. Então, é isso que eu acredito. E você vê que ainda há muito preconceito contra os LGBTs? Sim, com certeza. Ainda existe um preconceito muito grande. Inclusive, eu senti muito esse preconceito, né, por eu estar no partido de direita e ser LGBT. Trouxe um pouco de contradição para as pessoas que são LGBT, então eu queria falar um pouco também sobre isso. Eu acredito muito que a gente tenha que se unir.
né, como pessoas. Então, o que eu pensei de me juntar a um partido de direita é justamente trazer a causa para pessoas que não entendem muito sobre esse assunto e não sabem, né, sobre ele, não têm acesso a esse conhecimento de ir procurar, saber e tudo mais. Então, estar perto de uma pessoa LGBT é mais fácil, né, da comunicação e de trazer esse afeto, né, pra gente. Então, é por isso que também eu escolhi esse partido. Coisa boa, eu gostaria de falar mais sobre isso. Eu vou pedir um intervalinho rapidinho para a gente tomar uma água, um cafezinho, aproveitar o momento para falar aqui do meu apoio dos patrocínios, que eu já falei deles no meu primeiro programa e ainda não os procurei para falar que eu ia mandar a continha para eles. Mas por quê? Porque é uma brincadeira. Esses patrocínios, essas empresas que eu vou dizer aqui, são empresas que têm valores morais, éticos, são conservadores. Então, é a Clínica Teico, da doutora Ana Laura, endocrinologista e nutróloga, e do doutor Bruno Fujihara, que é médico do esporte. Clínica Teico, se você quer melhorar a sua performance na academia, no esporte que você pratica, fale na Clínica Teico. O telefone é 16 999 49 0778. Vou falar também da Sloop Conteúdo Digital, que é do meu filho Germano. Você que está precisando de gestão de redes sociais, produção de conteúdo para suas redes sociais, fala com o Germano, ele é o cara. 992348300. 16 992348300. Germano Martiniano. Vou falar da Marticlean Audiologia, que é da minha irmã, Cláudia Martiniano, excelente profissional, fonoaudióloga. Ali você pode fazer seu teste de audiometria para ver como está a sua saúde auditiva pelo telefone 16 3406 1550. Você fala com a Cláudia Martiniano e agende lá a sua consulta. Vou falar também do Gesiel Martiniano, meu irmão simpatia, consultor imobiliário. Fone 16 99967 4858. Se você pretende comprar ou vender um imóvel, fale com o Gesiel, ele vai te dar a maior assistência. É isso, um breve intervalo e a gente já está de volta. Volta com o programa Juventude BR, podcast A Voz do Jovem Conservador Brasileiro. E eu queria voltar ao assunto que nós havíamos começado antes do nosso cafezinho. Isabela, tem uma, pelo menos aparente contradição que você, que não se enquadra nesse perfil conservador, mas eu questiono isso, você escolheu um partido de direita para se candidatar e tentar a sua vaga na Câmara. Me conta por quê, ou continue contando como é que se deu isso, como é que foi o contato com as pessoas dentro do partido, enfim. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu fui convidada, né, pelo Partido Novo a começar a minha carreira política. E como foi uma vontade, desde criança, de entrar na política, de ajudar as pessoas, de trazer esse movimento e essa revolução para a cidade, eu acredito que hoje em dia a gente tem muita guerra partidária, né? Mas eu acredito que a mudança em si, do que a gente quer fazer na cidade, trazer para a cidade, seja mais importante do que um lado ou o outro, né? Eu acredito que a gente tem que se unir mais e deixar esse preconceito de lado, deixar essas coisas, desses afastamentos, né, que fazem a gente até criar essas brigas e essas... Ficar uns contra os outros. Uns contra os outros, exato. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar para trás e realmente se unir para ter mais respeito, né, para ter mais união entre a gente e não importando tanto, tipo, o gênero da pessoa, né, essas coisas. Então, é isso que eu acredito. Eu entendo, hoje, eu entendo a preocupação das pessoas e eu posso dizer que é muito responsabilidade da imprensa. Eu sou jornalista e o que acontece é que, por exemplo, se dá muito valor
a determinadas ações de minorias que querem bagunçar o coreto, para usar uma expressão mais antiga, então, são, por exemplo, os gays que fazem sexo em vias públicas, os gays que se expõem com nudes, né, ocasionando o que dentro da lei seria atentado violento ao pudor. Então, existem leis para regulamentar isso. E isso traz uma pecha sobre os demais, no meu entender, traz uma pecha sobre os demais que não corresponde à verdade. Isso eu tenho certeza. Porque, como eu disse, tenho amigos e parentes gays, e longe deles se exporem dessa forma. São pessoas super respeitosas, pessoas que são de família, pessoas que têm a família do lado, que constituíram família com seus companheiros ou companheiras. Enfim, eu entendo que a sua participação no Novo, e me corrija se eu estiver errado, pode contribuir muito para tirar né, este véu, vou repetir o termo, ou tirar essa má impressão que as pessoas passam a ter em virtude de poucos que acabam sendo catapultados como a expressão do LGBTQIA+. Então, é preciso que pessoas como você venham, né, até a imprensa, deem o seu depoimento. É para isso que o programa Juventude BR Podcast existe, é para dar voz a essas pessoas que têm o que falar, que têm o que defender, que têm o que rebater com relação ao que a imprensa massifica. Então, nós precisamos de combater essas narrativas perniciosas, ideologias perniciosas, que vêm tomando conta do debate, né, seja do debate público, do debate da imprensa, para trazer a realidade. Quem é a pessoa LGBTQIA+, da família respeitosa, que traz o amor cristão no coração, que traz a defesa da união, da harmonia. Eu gostaria que você ficasse livre para falar mais sobre isso. Certo. Então, eu acho que hoje em dia existe uma hipersexualização em pessoas marginalizadas, que são a população LGBT. Então, esse preconceito, ele vem junto com essa hipersexualização escondida, sabe? Tipo assim, das famílias, né? Desse conservadorismo. Então, eu acho que talvez a gente pode dizer como hipocrisia. Talvez não é uma hipocrisia. Um pouco, porque a gente sabe, né, de tantas pessoas que se desviam dos seus casamentos e, enfim, e esconde, depois em público combatem uma coisa, combatem outra, e eu não estou citando nomes, pelo amor de Deus, não quero fazer julgamentos, cada um faz as suas escolhas. Esse aqui não é um programa de colocar pecha, rótulos nas pessoas, eu só combato a hipocrisia, né? Então, a pessoa que quer ser livre, faça como você, toma essa atitude nobre, né, de falar, eu sou assim, defendo isso por conta disso e estou aqui para dizer para vocês como funciona. Sim. É que hoje em dia é muito ligado à homossexualidade com a perversidade, né? Então, é até uma coisa que foi mudar. Antes era chamado de homossexualismo, né? Como se fosse um lado de doença. Então, essa característica, ela foi mudada, né? Essa denominação, ela foi mudada há muitos anos, no livro da psicologia, inclusive. Então, não é nem visto mais, né? Tipo, nos livros da psicologia como doença, né? Porque é o que a gente é, então não tem como ser visto como uma doença. Então, apesar de algumas ações de algumas pessoas que são LGBT tenham sido perversas e, né, da característica humana perversa. Mas tem héteros também. Exato. Tem pessoas que são héteros que também fazem isso. Exatamente. Então, eu acho que existem diferenças do que pessoas LGBTs são e de uma característica perversa da humanidade que também tem pessoas héteros. Né? Exatamente. Então, eu acredito que isso não possa, tipo, diminuir a luta, né? Tipo, isso não possa entrar como uma força muito importante, tipo, para ser vista, porque eu acho que não é o que a gente tá querendo, né, falar. Então, eu acredito mais no poder da gente falar sobre da sigla, né,
mostrar para as pessoas, né? Tipo, explicar o que é a pessoa trans, o que é... Tipo, é muito melhor você chegar na pessoa e querer entender o que ela é e querer, tipo, saber o pronome que ela gostaria de ser chamada, do que simplesmente julgar e brincar com a coisa e não, por você não entender, sabe? Exatamente. E eu gostaria, agora, que você falasse um pouco mais de propostas dentro da Câmara. Você tem, além de trazer para as escolas esses espaços multidisciplinares de arte, música, você tem mais alguma proposta de acolhimento das pessoas LGBT? Então, eu acredito que há muitos anos, a gente tinha alguns projetos de virada cultural, corredor cultural, que trazia muitos aspectos, assim, também do LGBT, mas dos artistas de Franca. E a gente não tem mais esses projetos, então eu acho que eu gostaria de trazer de volta esses projetos, também para ter palestras sobre o tema, né, durante esses eventos. Muito importante. Para a população no geral, então eu acredito que durante esses eventos também poderiam ter palestras e aulas sobre o que é o LGBT e pessoas também falando sobre as suas próprias vivências para trazer essa comunidade para perto, sabe? E você é uma pessoa amada pelos seus pais te entendem. O que você falaria para os pais das pessoas LGBT? Bom, eu diria que se você ama seu filho, eu acho que você deveria olhar para ele com carinho, com respeito, com amor, ouvir o que ele tem para dizer, ouvir como ele se sente em relação ao gênero dele, em relação à sexualidade dele, e ouvir com carinho, com um olhar de afeto, com um olhar de respeito, de compreensão, estudar um pouco sobre como ele se sente, para ver se você também consegue entender sobre isso e poder ajudar ele da melhor forma possível. Isso é importante. E dentro dos seus projetos, voltando à questão, você, uma vez eleita, que a gente torce para que você consiga a sua intenção de chegar à Câmara Municipal, porque nós precisamos de renovação, precisamos de ter um olhar amplo e mais complacente com as pessoas que são diferentes em todos os aspectos. Sim. Né? Hoje são considerados as minorias identitárias, os negros, os gays, enfim, eu estou certo de falar os gays aqui? Sim, LGBTs, gays. Mas nós também temos as pessoas com deficiência. Sim. Nós temos pessoas com retardo mental, deficiências físicas, deficiências mentais. Nós precisamos parar de discutir, porque isso também tomou conta, né, do debate público na imprensa, as minorias identitárias. E precisamos discutir todos que precisam de uma atenção especial. Todas as crianças, de forma geral, né, precisam ser atendidas, mas principalmente de maneira especial, com acompanhamento especial, cada qual com a sua necessidade, especificidade. Nós precisamos de ampliar políticas públicas que acolham essas pessoas, políticas públicas que são apartidárias, que estão além das ideologias restritivas, que são um atraso, a meu ver, essa briga dicotômica de esquerda e de direita. O que isso está contribuindo para a evolução do ser humano? Nada, absolutamente nada. É uma discussão estéril. Então, eu entendo que nós temos que ter políticas públicas para todas essas crianças com acompanhamento especial. Você tem mais alguma coisa a acrescentar dentro deste tema de políticas públicas para as crianças de forma geral? Sim, eu acredito que a gente precisa de políticas públicas inovadoras para minorias, porque hoje em dia está em falta. Hoje em dia a gente tem muito pouco acesso a informação sobre essas minorias, pouca informação sobre como ajudar essas minorias. Então, eu acredito que necessita muito de políticas públicas para essas pessoas, porque não tem como, né? Eu acho que hoje em dia a gente fala muito sobre equidade, que é ver as diferenças e tratar as pessoas com as diferenças que elas têm. Então, tipo, o que é muito importante das cotas. Então, não tem como. Eu sou atravessada pelo meu gênero, eu sou atravessada pela minha sexualidade. Então, isso tudo tem que ser olhado nessas diferenças. Trata como atravessada. A atravessada
eu sou definida por isso. Então, tipo assim, Tá, se isso me entendi. faz, por eu ser mulher, eu receber menos, então eu preciso ir Entendi. atrás da luta para conseguir, né, que isso seja igual. Aham. Então, existem muitas coisas que precisam ser mudadas e eu acredito que eu possa fazer essa mudança. Então tá bom demais. É só, então você tem 1 minuto para que você continue a sua fala e fale o que você quiser para os seus eleitores. Depois eu vou fazer uma breve chamada aqui de um livro, mas fique à vontade para você então finalizar mandando uma mensagem para os seus eleitores e finalizar o que você estava falando. Certo. Bom, se você acredita na minha luta, nos meus princípios, se você faz parte da comunidade LGBT e você acredita que a gente precisa muito dessas mudanças na nossa cidade, de projetos culturais, projetos artísticos, projetos para a nossa saúde mental da cidade, por favor... posso Isso falar? mesmo, lógico. Votem 355. Isabela 555. Buoro, psicóloga. Isabela Buoro, psicóloga e artista da cidade de Franca. Muito obrigada. Coisa boa, Isabela. Eu que agradeço a sua presença e aproveitando, vou falar aqui do livro Chico Xavier, Uma Luz no Caminho. A autora é minha mãe, Branca Maria Gomes Martiniano. Esse livro conta histórias que a minha mãe teve, a convivência longa com o Chico Xavier, e também histórias de amigos de minha mãe que conviveram, que tiveram o privilégio de conviver com esse homem que é um missionário da palavra cristã e da doutrina espírita. Esse livro está à venda lá na Idefran, na rua ali das lojas 100, por R$50, a renda revertida para o Allan Kardec. Se você quiser comprar por aqui, tá, vai estar o Pix aqui na legenda e a compra feita por aqui vai ser revertida para a instituição espírita Nosso Lar, o Lar da Dona Leonor, tá bom? E se você quiser acrescentar algo além dos R$50, esse além será revertido aqui para o nosso programa, para que a gente possa trazer mais jovens para falar suas experiências, seus anseios, suas expectativas e juntos nós lutarmos para um Brasil melhor para todos. Vem comigo, Juventude BR Podcast, a voz do jovem conservador brasileiro.